Proviet, prezados, o vídeo de hoje é um pouco diferente porque a gente vai falar sobre um tipo psicológico a partir de um vídeo, de um meme. Então eu já alerto, quem não tem senso de humor ruim, não fique no vídeo porque de fato a ideia é buscar uma análise a partir disso. Sobretudo suscitar uma reflexão inicial sobre o tema e não ser a palavra final sobre. Até porque existem vários outros materiais e eu já tenho publicado sobre isso. E também porque eu tô penando para conseguir editar um vídeo sobre individuação e outro sobre medo, que são gigantescos, e eu tô passando muito trabalho. Então esse aqui vai ser um vídeo breve. Se você gosta de tipos psicológicos, de memes, aqui é o lugar certo para você estar. Se não, infelizmente, eu peço a vossa licença, com toda a educação do mundo. É melhor a gente expulsar essa gente mesmo. Seja como for, eu preciso da total atenção de vocês ao vídeo que a gente vai assistir agora, porque ele vai ser o nosso material analítico pro tipo psicológico. Que eu já adianto, eu vou dar spoiler, e claro que eu vou dar spoiler. Tá no título do vídeo. É a intuição extrovertida ou intuitivo extrovertido, EN, NE dominante, como queiram compreender. Vocês gostaram, né? Eu sei que sim, porque eu também gostei, eu assisti isso de madrugada e eu... continuamente, sucessivas vezes, eu ria, me inspirava e pensava, meu Deus, isso pode explicar a intuição extrovertida. Sim, mas vamos lá. Vocês podem assistir outros vídeos meus sobre esse assunto, sobre estrutura psíquica, introversão, extroversão. Eu até vou refazer o vídeo sobre a estrutura psíquica, que eu acho que é o primeiro que eu tenho, porque eu tava editando... Eu não sabia editar, ok? Então eu vou fazer ele novamente para quem tem interesse no assunto. Mas aqui, obviamente, a gente vai pular algumas coisas. Nos tipos psicológicos, a gente tem 4 funções com 2 atitudes diferentes. Pensamento, sentimento, intuição e sensação. E as atitudes introversão e extroversão. Ok, básico. Isso a gente tem 8 tipos psicológicos que derivam em 16 tipos, que cada tipo se torna outros 2. Mas como a gente está tomando um tipo com intuição extrovertida, a gente precisa entender o que é isso. Primeiro a gente pega a atitude, que é a extroversão. A extroversão, como eu já conversei bastante com vocês, é um movimento que sai do sujeito em direção ao objeto. Franz e Jung já falam que a introversão tende ao esquecimento do sujeito. O que é um esquecimento do sujeito? Uma pessoa que deixa a própria subjetividade e individualidade em busca de algo que está fora. Algo que está fora aqui da sua cabeça, que está fora de si, que está fora aqui de você, entendeu? O sujeito. E esse sujeito, com essa predominância extrovertida, vai estar sempre se movendo para o seu objeto respectivo. E é claro que cada função cognitiva tem o seu objeto, que vai ser processado a nível introvertido ou extrovertido. Ok, mas para onde que o intuitivo extrovertido se move? Para a intuição. A intuição é seu objeto? Não, a intuição não é o objeto. A intuição possui o seu objeto que vai ser derivado na introversão e na extroversão. E qual é, então, o objeto da intuição? De maneira extremamente resumida, é o inconsciente coletivo. Presta só atenção nesse esquema. O conteúdo do inconsciente coletivo são os arquétipos. Beleza, era para ser um vídeo simples e eu trouxe 2 conceitos complexos, inconsciente coletivo e arquétipo. Primeiramente, não tem nada a ver com ativação de arquétipo de sereia. Isso não pertence à psicologia analítica e eu sempre vou falar isso para vocês. Não comentem isso jamais. Nem nesse vídeo. Segundo, o inconsciente coletivo se refere à experiência humana enquanto espécie. Isso quer dizer que ao decorrer de toda a história humana, a gente consegue perceber certos símbolos que se repetem. Por exemplo, mitos e contos de fada que Jung gostava muito de explorar. Porque ele percebeu que, apesar de provenientes de civilizações, de localidades e de tempos completamente diferentes, eles tinham uma mesma poética. Isso quer dizer que haviam repetições entre eles. Vamos pegar um exemplo bem prático? O arquétipo materno. A gente vai lá para os primórdios da humanidade, com a figura da mãe, com a figura materna, amamentando, cuidando e até prendendo as crianças, os filhos, com esse caráter possessivo. E aí vai se fundamentando no imaginário coletivo, no imaginário humano, a ideia materna, a ideia do símbolo da mãe. Isso é um arquétipo. Você vê que ele é muito anterior e vai passando de uma geração a outra, com os símbolos que pertencem à nossa mente. Então quer dizer que a sua mãe é um arquétipo? Ou a minha mãe é um arquétipo? Não. A minha mãe não é um arquétipo, a sua mãe não é um arquétipo. E se você não tem mãe, mas uma figura materna, ela também não é um arquétipo. Ela é uma outra coisa. Uma imagem arquetípica.
Imagem arquetípica é a forma mais externa do inconsciente coletivo. É quando o arquétipo tem seu reflexo na realidade. Porque esse arquétipo do qual a gente está falando, ele é kantiano. Isso quer dizer que ele é uma forma primordial, vazia em si e que não tem um preenchimento, ou seja, não chegou à experiência sensível. Mas o que a gente observa ganhando forma no mundo são imagens arquetípicas. Pronto! Prometo que eu não vou ficar fuçando nisso por enquanto, ok? Porque a gente tem que voltar pro vídeo. E isso é alegórico, claro. Gosto de lembrar vocês disso. Então não é literalmente o intuitivo extrovertido ou EN, o ENIA dominante, pegando um monte de roupa diferente e vestindo e saindo, não. Então vamos esclarecer a nossa alegoria, ok? Primeiro, na alegoria, o homem, esse homem aqui que a gente tem no vídeo, representa o sujeito intuitivo extrovertido, ok? Segundo, os ternos utilizados representam as imagens arquetípicas, ok? Uau, tá ficando claro, né? Tá tudo caminhando em direção ao ápice. Então imagine que, como um extrovertido, o EN vai se movimentar diretamente para as diversas imagens arquetípicas que se apresentam no ambiente externo. Isso não é relativo à percepção material de fato. Porque eu lembro vocês que as imagens arquetípicas vêm dos arquétipos, que são formas primordiais simbólicas, símbolos. Ah, então é místico? Não, não é místico. Na filosofia, por exemplo, a gente tem muitos símbolos. Na arte, incontáveis símbolos. Representações arquetípicas. Retomando von Franz, o sujeito em questão não se importa de ser engolido, devorado pelas imagens arquetípicas. Olha essa quantidade de terno. Todos eles se referem ao arquétipo superior, o terno. O terno enquanto conceito. O terno arquétipo a priori inalcançável diante da experiência, que acaba se refletindo de uma maneira extremamente exploratória e mental para o intuitivo extrovertido. E é por isso que, em termos alegóricos, nós temos o quê? Um sujeito dominado pelas imagens arquetípicas, encantado, seduzido por elas. E como seduzido por elas, ele não vai conseguir prestar atenção na realidade internalizada. E é muito importante a gente citar isso. É uma proposição matemática básica. Quando a gente tem um verdadeiro matemático, o oposto é falso, ok? Então imagine que o ego é constituído de intuição extrovertida no caso dessa pessoa. Logo, a sua sombra será constituída do oposto do que é o ego, porque é uma oposição natural. Porque a sombra não pode ter intuição extrovertida, então, se ela não pode ter intuição extrovertida, ela tem o seu oposto, já que o inconsciente é aquilo que é incongruente com a consciência. E nesse sujeito a gente tem a sensação introvertida, reprimida. Não confunda com, ai, coitadinho, não presta atenção nos detalhes. Isso seria um reducionismo da sensação introvertida. O sensor introvertido, ele tá captando a realidade objetiva. Então a gente tem a realidade fora, uma paisagem, um livretinho. Ele não tá percebendo o objeto literal, ele não tá olhando, ai, cada detalhe que tem aqui nesse livreto. Não, ele não tá fazendo isso. O que ele tá fazendo é subjetivando. E o processo de subjetivar é pegar algo de fora e processar dentro da própria mente para elaborar a percepção da realidade. E ele se distancia tanto da realidade material de maneira a ter a sua própria impressão subjetiva sobre algo. Não é mais só uma paisagem. Não, são as cores que interagiram com ele de uma certa forma, que remetem a um caráter mitológico, que se associam com outras impressões que ele tem. De todo modo, ele dedica tempo para isso, já que é próprio da introversão essa linearidade, esse tempo maior disposto. E é isso que o intuitivo extrovertido não vai ter com aptidão alguma, já que ele tá pulando de galho em galho. São imagens arquetípicas demais. Ele ficou encantado, ele tá totalmente absorvido e se movendo de uma para outra. Ele não conseguiu parar para ver o que ele realmente subjetiva, o que ele realmente percebe a partir de cada uma dessas cores. Ele não sabe, nem sabe. Quando vê, se você perguntar, ele nem sabe qual era a cor verdadeira, qual era a imagem arquetípica verdadeira. Alegoria, hein? Olha, eu não quero ver esses comentários depois com literalidade, pois veja bem. Pois veja. E para além do terno, essa imagem primordial e dos vários outros ternos, essas imagens arquetípicas, você vai observar intuitivos extrovertidos muito na filosofia, por exemplo, que é onde eles podem se perder. Eles se encantam diante de tantas imagens arquetípicas.
São tantos pensadores falando sobre a mesma coisa, de perspectivas diferentes ou de várias coisas. Isso encanta. Eu conheço vários intuitivos extrovertidos que se perderam nisso. Não no sentido negativo, eles se apaixonaram por essas imagens. Eles vivem essas imagens. E há uma expressão de Von Franz que eu acho que cabe muito bem. Onde quer que haja uma coisa nova borbulhando, ali você pode saber que deve ter um intuitivo extrovertido. Uma filosofia nova, uma arte experimental, uma coisa diferente, algo muito relacionado ao mental, ao intelectual, aquilo que explora o imaginário, você vai achar essas criaturas envolvidas de algum modo. Agora, a procedência ou o segmento disso já é muito mais dificultoso, já que são imagens demais e é difícil focar no arquétipo. É difícil focar de fato no terno, o terno em questão. É difícil focar nas implicações práticas para produzir um terno, para se eu realmente gosto de usar um terno, ou se só aquela imagem é encantadora demais. E a questão é que não é só uma imagem, são várias imagens arquetípicas. Várias. Então imagine que o intuitivo extrovertido é um explorador de arquétipo, ok? Ele é a pior espécie que você pode encontrar, porque ele é como um verme ou uma tênia. Esses animais que ficam parasitando no arquétipo. Então ele pega o arquétipo, esse conceito, essa ideia primordial, fica sugando todas as imagens arquetípicas que ele consegue. E quando ele acha que não tem mais nenhuma imagem arquetípica que possa lhe encantar, ele, tchau, não quero mais. Não entendam isso como aquelas pessoas altamente dispersivas, porque não é isso. Vocês já entenderam que é um encantamento por imagens simbólicas e arquetípicas, e não por ficar saindo de um canto para o outro por uma atividade e outra. Certo? Esse vídeo já tá ficando mais longo do que se propunha. Então, bem, vocês podem sugerir vídeos pros próximos tipos psicológicos desse bate-volta rápido. No mais, eu lembro vocês de participar do Arquétipos Anônimos. As nossas oficinas acontecem todo sábado às 8h30 no Google Meet. São gratuitas e lá vocês conseguem explorar essas questões junto com a gente da psicologia analítica de modo bem mais aprofundado. De fato aprofundado, ok? As oficinas voltam na segunda semana de janeiro, porque agora é final de ano. E você tá vendo esses marcadores de caráter absolutamente incrível? Eles são os marcadores do Psiquismo Ontológico, o primeiro livro do Arquétipos Anônimos. Tem mais de 40 autores diferentes, brasileiros, selecionados no nosso edital. O livro tem contos, poesias, crônicas, tá muito legal, entendeu? Então, fiquem ligados que logo sai o Psiquismo Ontológico, ele vem com marcador e vem com livreto, além do livro que é tudo muito lindo. Certo? Foi um prazer. Prezados.